Nesse primeiro capítulo, Luciano, conhecido como Andarilho, enfrenta uma vida marcada por abandono, violência e extrema pobreza, resultando em uma luta diária pela sobrevivência nas ruas. Em um relato impactante, ele revela as dolorosas lembranças de sua infância e as traições que moldaram seu destino. Agora, ele convida você a mergulhar em uma jornada de desespero, solidão e busca por redenção. E ele te pergunta agora: você está pronto para conhecer a minha realidade? O Andarilho. Você está preparado para essa realidade? Bem-vindos à Rádio Samiflix, a rádio das novelas da vida real. Eu sou Sami Félix e apresento a vocês hoje histórias que a vida escreveu, algumas delas voltadas à saúde mental. E caso você se identifique com o personagem, você pode estar precisando de ajuda, fique atento. Agora você está prestes a conhecer um novo universo, um universo até então desconhecido, que tem um vilão como protagonista principal. Claro, a nossa mente. Será que estamos preparados para ela? Vamos então embarcar nessa frequência de transmissão para ver onde ela nos levará. Você está pronto? Eu tô. Agora, ajustem os seus fones de ouvido e embarquem comigo em mais uma história da sua rádio Samiflix. Atenção! Caso essa playlist desperte gatilhos em você, pare imediatamente. Você pode estar precisando de ajuda e nem se deu conta. Fique atento. Então, se prepara que vou contar uma história daquelas. Se liga só, minha vida é cheia de altos e baixos. Para entender, preciso compartilhar sobre o ambiente familiar doente que me cercava. Ambientes assim causam muita dor e sofrimento. Não vou trazer aqui finais felizes, trarei apenas finais reais. Tenha paciência. Esse capítulo é essencial para que você entenda todo o restante de minha história. Vamos começar. Era uma noite fria, com uma névoa densa que parecia querer engolir tudo. Eu estava ali sozinho, com fome e sem esperança de conseguir alguma coisa para comer no dia seguinte. Conseguia uma lata aqui e outra ali, mas cara, conseguir uma lata não era tão fácil quanto parece não, parceiro. A gente brigava por elas porque cada lata que achávamos ali significava um pedaço de pão no meu bucho. Eu andava por horas, vasculhando lixos das redondezas, enquanto as pessoas me olhavam como se eu fosse uma praga. E o que eu podia fazer? Eu era tratado como lixo, como se fosse um cachorro de rua. Eu até apanhava de vassoura das velhinhas, só porque eu estava ali tentando sobreviver, acredita? Esses olhares de nojo e desprezo me fizeram perceber que empatia é só uma palavra bonita que ninguém coloca em prática. A verdade é só uma. A dor só é dor quando dói nelas, e não em você. Para eles eu era só mais um vagabundo sem futuro, vagando por aí pedindo esmolas. Mas a verdade é que eu não escolhi essa vida. Mas eu não tive escolhas. Deixa eu te contar como tudo começou. Mas já vou te avisando, minha história não é aquelas historinhas, cheias de finais felizes, cheia de enfeites no final. Só que antes de mais nada, eu preciso me apresentar, né? Bom, eu sou Luciano, mas pode me chamar de Andarilho, tanto faz. Minha infância foi um inferno. Meu pai batia na minha mãe quando ela estava grávida de mim, dizendo que eu nem era filho dele. Eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe e também nos meus irmãos. Mas minhas lembranças são todas confusas, só fragmentos de lembranças. Uma vez, quando eu tinha 7 anos, fiquei muito doente. Meus pais estavam me levando ao médico, quando um cara de bom coração ofereceu ajuda e nos deu uma carona até o hospital. Eu estava tão mal que acabei vomitando no carro dele. Era um Fusca branco. Nunca esqueci. Meu pai, em vez de me consolar, puxava meu cabelo me fazendo sentir dor enquanto eu vomitava.
Depois da consulta, enquanto voltávamos para casa, meu pai me xingava tanto que as palavras dele me rasgavam por dentro. Eu era só uma criança, não entendia o que sentia, mas aquela tristeza me consumia. Chegando em casa, eu fui beber água, meio distraído. Então meu pai veio por trás e bateu com as 2 mãos nos meus ouvidos. Chamam esse golpe de telefone. Cara, foi uma dor tão absurda que senti o sangue escorrer junto com um líquido fedorento. Naquela hora, perdi a audição. Minha única reação foi chorar, sem entender nada. E depois tudo ficou escuro. Quando acordei, minha mãe estava tentando limpar o sangue que saía do meu ouvido. E a dor era insuportável. O médico disse que eu perderia a audição aos poucos, até ficar surdo de vez. Meu tímpano se regenerou, mas até hoje, quando o tempo muda, meus ouvidos doem e coçam muito. Hoje escuto só 85% de um ouvido e 75% do outro, e cada ano que passa piora. Desde então carrego essa tristeza comigo, e a insônia nunca me deixou. Eu só pegava no sono quando o dia clareava, mas às 8, pontualmente às 8 da manhã, minha mãe nos acordava para fazer as tarefas domésticas. Todos os dias. Minha mãe acordava a todos numa boa. Mas quando era a minha vez, os cobertores eram puxados para que eu fosse despertado a mangueiradas. Segundo ela, era porque eu dormia demais. Eu não sabia o que era passar fome, mas conhecia bem a humilhação. E também a dor do corpo marcado pela violência. E também de ser quebrado. Perdi a conta de quantas vezes meus pais quebraram minhas pernas, braços e até meu nariz. E tudo por causa de trabalho doméstico. Pois minha mãe queria ter seus mini-escravos e por parte do meu pai, por causa de futebol. Se o Corinthians perdesse, eu tinha que me esconder. Mas ele sempre me achava. Hoje eu odeio esse time com todas as forças do meu ser. Aos 17 anos, fiquei tão doente que entrei em coma. O médico disse que eu não duraria uma semana e meus pais cogitaram me abandonar no hospital. O médico, vendo uma oportunidade, sugeriu que eles assinassem um contrato para vender meu corpo, para estudo depois que eu morresse. E eles assinaram, me deram um simples adeus, filho, e foram embora. Mas a vida deu um jeito. Uma semana passou, depois um mês, e por um milagre, eu acordei. O que vocês não sabem é que durante o coma eu não podia me mexer e nem abrir os meus olhos. Porém, eu ouvia tudo ao meu redor. Eu ainda não consigo acreditar no que meus pais fizeram. Estava finalmente acordado, mas também estava sozinho. Estava vivo. Os médicos ficaram surpresos com a minha recuperação, mas eu não podia sair do hospital sem alguém para assinar minha alta. No fim disseram que eu podia ir embora, mas como eu ia voltar para casa depois de tudo aquilo que eu presenciei? Meus pais me venderam. Fiquei por um tempo sem saber o que fazer. Até que me decidi, vou para casa. Como estou sem grana, vou ter que ir a pé mesmo. Queria ver a cara deles quando eles souberem que eu estou vivo. Temos muito que conversar. Quando cheguei, uma mulher que eu nunca vi na vida estava varrendo a calçada. Fui entrar e ela me impediu. Ei, vai onde, garoto? Quem autorizou você a entrar na minha casa? Vou chamar a polícia. Essa casa é minha, moça. Sempre morei aqui. A senhora enlouqueceu, foi? Deixa eu te perguntar. Quem é você? Sou Luciano e os meus pais são donos dessa casa. Meus pais são Domênico e Joana. Você conhece eles? Foi então que ela entendeu tudo. Então me disse que meus pais tinham vendido a casa e desaparecido. Perguntei se ela sabia onde meus pais estavam, mas ela disse que um advogado cuidou de tudo e ela nunca os conheceu. Ela disse que meus pais tinham deixado muitas coisas para trás e me deixou pegar o que eu quisesse. Afinal, poderia ter coisas minhas lá. O que sobrasse, ela mandaria para doação. Entrei e encontrei muitas coisas minhas e, claro, enchi minha mochila. Saí de lá com um sentimento de derrota, sabe? Sem rumo, sem um centavo no bolso, sem documentos, sem nada. Só me lembrei da minha avó, Alaide, que sempre foi boa comigo. Eu precisava de ajuda, então fui atrás dela, com essa esperança. Ela morava num bairro distante, mas como eu não tinha outra opção, fui a pé. Andei por 2 horas até chegar na casa dela. Quando bati no portão, vi a silhueta de alguém espiando na fresta da janela, atrás da cortina, e me fez parecer ser a minha avó.
Ela sempre fazia isso quando alguém batia no portão. Eu estava faminto. Meus pés estavam cheios de bolhas. Eu estava estragado. Mas ela não abriu a porta. Fiquei ali esperando. Passaram 20 minutos e nada. Minha mente começou a trabalhar pensando só no pior. Ela viu que era eu, porque ela não abriu, meu Deus. Comecei a me preocupar e chamei por ela, mas ninguém apareceu. Então decidi pular o muro, achando que ela poderia estar passando mal. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi uma sirene. A polícia chegou e antes que eu pudesse explicar, começaram a me bater. Me chamavam de vagabundo. Pediam meus documentos, mas eu não tinha nada. Minha avó saiu e eu pensei, ufa, estou salvo. Finalmente ela saiu. Mas o que veio depois me deixou sem palavras. Obrigada por me salvarem, oficiais. Esse cara queria invadir a minha casa. Eu sou sozinha e não tenho ninguém para me defender se acontecer alguma coisa. Obrigada. Não se preocupe, senhora. Vamos resolver esse problema sem problemas. Fique calma, tá? Ele vai aprender uma boa lição. Nossa história continua em mais um capítulo de... O Andarilho. Você está preparado para essa realidade?